Boa noite, tudo bem? Estamos aqui novamente, né, por mais um bate-papo do nosso Trilha Espírita. Agradecemos aí a presença de todos, dos nossos seguidores, nossos colaboradores de todas as horas, né? É super importante a gente conseguir um canal de comunicação e essa oportunidade que as mídias sociais têm dado para de a gente poder se falar, mesmo estando distante, é muito interessante. Nós estamos muito felizes de estar recebendo todos vocês, né? Estamos esperando um pouquinho, já já vamos chamar os nossos convidados de hoje, né? Vai ser super interessante. Hoje nós estamos realmente num papo à distância, né? Estamos falando aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul para vocês. O nosso convidado para música, para harmonização do nosso ambiente, Vagninho, é lá de São Paulo, então primeiro vamos falar com ele. E depois, né, nós temos uma convidada, a psicóloga, a doutora Ana Carolina Ravazzolo, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Então hoje a gente vai viajar por todas as boas regiões do país aí, para que a gente possa aprender um pouco junto. Vamos ver se já temos aqui. Convidando aí o Vagninho, então, para que possa vir compartilhar com a gente. Olá! Ô Vagninho, tudo bom, meu E aí, irmão? meu irmão? Tudo Como é certo? que E você você? tá? Tudo Tudo bem, que certo, graças bom. a Deus. Estamos felizes de poder estar te recebendo aqui. Gente, Pô, felicidade é minha. para quem não conhece o Vagninho Alves, né? Cantor, compositor, aqui do Mato Grosso do Sul, mas atualmente radicado em São Paulo, né? Vagninho faz um trabalho autoral, tem uma banda, né? Banda Marisco, Isso. tem feito alguns Inclusive, shows já, exato. trabalhando Inclusive, queria nessa. pedir desculpa que eu tô meio afônico hoje por causa do show do final de semana. Tá bem frio aqui em São Paulo. Faz parte do processo, Vagninho, tudo bem. E o Vagninho é nosso companheiro de ideal, uma pessoa que já frequentou junto com a gente aqui, as casas espíritas aqui em Campo Grande. Eu conheço o Vagninho de bastante tempo, disse que ele era bebezinho de colo, né? A É mãe dele verdade. é minha amiga, de meu colega de faculdade, então foi um prazer ver aquelas coisinhas pequenininhas se transformando em seres humanos maravilhosos como o Vagninho. Pô, mano. E e o Vagninho, hoje ele tem uma surpresa pra gente, né? Então, ele vai trazer uma música que é autoral, entre aspas, né? Que ele vai contar um pouquinho da história pra gente. Fala pra gente um pouquinho aí, Vagninho. É isso. Primeiramente, boa noite. Muito obrigado pelo convite para estar participando com vocês mais uma vez. Vocês sabem que o Irmão Marcos é a minha casa do coração, que eu vou levar para o resto da vida, que muito me ajudou e muito me ajuda ainda. E essa música, inclusive, saiu um dia que a gente estava no estudo no desenvolvimento mediúnico lá na segunda, e eu tinha acabado de sair de lá, cheguei em casa, assim, sabe quando parece que passa um filme na cabeça, assim, que já vem tudo pronto? Foi desse jeito. Eu falo que eu não fiz, eu recebi essa música. E eu Que levo ela com muito legal. carinho, é uma música que me faz muito bem. Desde, toda vez que eu toco, que eu tô um pouco para baixo, eu toco essa música, me faz um bem danado. É uma super interação, né? Quando a gente consegue entender que nós somos mais do que nós mesmos, né? Essa interação com o mundo espiritual aí, ela sempre traz essa alegria aí. Então vamos lá, Exato. Magninho. Canta pra gente aí, pra gente já se conectar nessa vibe boa, assim como ela traz aconchego ao seu coração, eu espero que ela traga aconchego para o coração de todos nós que já Com estamos aqui certeza. e aqueles que vão vir depois, né? Porque tem muita gente que acaba assistindo depois também, né? Espero que leve, espero que leve para vocês o bem que traz para mim. Vou fazer ela até um pouquinho mais baixa hoje que tá Tá difícil. bom. Vamos lá. Quero sentir a tua presença em mim e ter a paz que encherá meu coração. Junto a Jesus, eu sei que poderei voar sem precisar tirar meus pés do chão. O nosso Mestre Cristo, nosso grande irmão, nos ensinou
o que sabemos hoje então. Segure firme a sua mão e deixe-o levar pra perto do Pai, o nosso grande Criador, que nunca nos deixa em meio ao turbilhão. É só buscar por Ele e faça uma oração. E perto do Pai, tu vai conhecer o caminho do bem e vai sentir tocar seu coração também, tocar seu coração também. Quero sentir a tua presença em mim e ter a paz que encherá meu coração. Junto a Jesus, eu sei que poderei voar sem precisar tirar meus pés do chão. O nosso Mestre Cristo, nosso grande irmão, nos ensinou o que sabemos hoje então. Segure firme a sua mão e deixe-o levar pra perto do Pai, o nosso grande Criador, que nunca nos deixa em meio ao turbilhão. É só buscar por Ele e faça uma oração. E perto do Pai, tu vai conhecer o caminho do bem e vai sentir tocar seu coração também. Pra perto do Pai, o nosso grande Criador, que nunca nos deixa em meio ao turbilhão. É só buscar por Ele e faça uma oração. E perto do Pai, tu vai conhecer o caminho do bem e vai sentir tocar seu coração também, tocar seu coração também. Tocar seu coração também. Oh! Letra e música do Vagninho, gente. Ele, inspirado, né? Foi o canal. Inspirado, ele acabou trazendo essa música pra gente e que sempre é muito linda aí. Obrigado aí, Vagninho. Eu que agradeço. Hoje eu estou super privilegiado. Estou tendo pessoas que são caras ao meu coração, que estão um pouco longe aí, e estou tendo a oportunidade de estar próximo hoje aqui. Então, nós te agradecemos, Vagninho. E continua aí com a gente, tá? Participa. Agora, na sequência, a gente vai falar um pouquinho sobre adolescência, jovem adulto, né? É uma fase bem interessante aí. Fica com a gente e nos acompanhe sempre. Obrigado pelo seu carinho. E contamos outras oportunidades com vocês aí também. Gente, quem quiser conhecer mais o trabalho do Vagninho, ele tem o Instagram dele, né? Vag _ ou Marisco Oficial, Marisco com K, tá, gente? Isso. Muito obrigado, Marisco com K Oficial. Segue lá, gente. Aproveita, as músicas são lindas. E alguém que está na trilha, no caminho também da vida para construir algo melhor. Obrigado, Vagninho. Com certeza. Eu que agradeço, Deus, irmão. Um beijão para todo mundo aí, viu? Tchau, tchau. Beijo. Vamos lá. Tchau, tchau. E agora, gente, então, né, vamos convidar a nossa psicóloga, nossa amiga, que vai bater um papo hoje com a gente, né? Vamos trazer aqui Ana Carolina Ravazzolo. Vamos ver, estamos aguardando a conexão dela. Bem, enquanto ela está terminando de fazer a conexão. Oi, Aninha, tudo bem? Olá, boa noite. Gente, eu tenho o prazer de apresentar para vocês a doutora Ana Carolina Ravazzolo, psicóloga radicada em Porto Alegre, neuropsicóloga, especializada em psicologia cognitiva, especializada em violência doméstica, né, e para orientações,
professora na rede municipal de ensino aí em Porto Alegre também, e uma super formação que ela também é mãe da Luísa, né? O mais importante. Então, faz parte do currículo da Ana. A doutora Ana Carolina hoje se dispôs aí a estar aqui compartilhando com a gente um pouquinho do seu conhecimento. Dá uma boa noite para o pessoal aí, doutora. Então, boa noite, é uma alegria muito grande estar aqui. Fiquei muito tocada com a primeira parte ali, com a música, e espero contribuir nessa noite. Ai, que legal. A Ana também, eu estou falando que hoje eu fui privilegiado, né? Porque a gente tem um rodízio entre as pessoas aqui do nosso grupo do Trilha, que coordenam, fazem a âncora aqui das nossas entrevistas, né? E eu fui privilegiado hoje porque eu estou tendo duas pessoas que há bastante tempo são do meu relacionamento, né? Não vou falar desde quando, nem quanto, mas a gente era bem jovinho quando eu conheci Sim. a Ana Carolina, né? Há muitos anos. E a vida em algum momento nos separa, né? A gente muda de lugar e coisa, mas a gente sempre fica perto do coração. Então é muito legal. E aí, gente, se vocês tiverem dúvidas, deixa as perguntinhas de vocês, a gente vai tentar responder, né? Nós temos um tempinho e hoje a gente vai começar a falar com a doutora Ana Carolina sobre a área de experiência dela, né? Que ela trabalha basicamente com jovens, com adolescentes, jovens adultos, né? Essa parte da psicologia. E aí vou começar logo com uma pergunta e a gente vai começar nosso bate-papo aqui, vamos lá, né? Eu queria saber o seguinte: a transformação do adolescente num jovem adulto, a gente poderia dizer que isso se assemelha a um novo nascimento, que surgem novas características daquele ser humano que não tinham de personalidade, que não tinham se apresentadas como se estivessem adormecidos enquanto ele estava completamente sob os auspícios do pai, sem as liberdades dele. É um novo nascimento? É um surgir de um novo ser humano? A gente costuma dizer em psicologia que não deixa de ser uma segunda chance em todo o aparato psíquico. Porque para falar do adolescente, a gente tem que falar um pouquinho da criança, né? Que vem ali o bebezinho, família cuida, não à toa os bebês são tão fofinhos, que é justamente para suscitarem tanto cuidado, tanto afeto, e a vida transcorre durante esses primeiros anos. Chega um momento em que mudanças físicas e hormonais começam a acontecer, e precisa acontecer, então, um afastamento desses adultos, dessas pessoas de referência, para que, então, no final dessa fase, nós tenhamos um adulto. Essa fase de afastamento é a tal da adolescência, que um pouco assusta, a gente brinca muito, fala em aborrecência, mas é uma fase que, sobretudo, essa criança precisa, então, fazer todo um luto, reelaborar as suas coisas para voltar como um adulto. Aí surgem essas características que tu trazes, Mirko, assim, de renasce, não, de surgem novas características. Não sei se eu te respondi. Super legal. E com esse novo enfrentamento, com essa nova forma, esse novo ser humano então que se forma, né, essas expectativas, esses desejos deles também, em algum momento, tipo, pode surgir aquele, tipo, eu deixo de conhecer a mim mesmo, uma nova pessoa. Isso pode afetar até, inclusive, assim, autoestima, tipo, será que essa pessoa nova que está surgindo, as pessoas vão gostar? Será que essas coisas vão se estabelecer, as pessoas vão gostar de mim? Isso influencia nessa autoestima do adolescente, nesse período? É uma fase bem delicada em termos de autoconhecimento e de autoestima. Começa que nariz cresce demais, orelha cresce demais. Todo mundo que convive com adolescente vê as diferenças. Os braços crescem muito, eles não sabem muito, eles espicham, eles não sabem muito o que fazer com o próprio corpo. E isso já cria uma certa... fica meio complicado conviver com as outras pessoas. Além disso, ele começa a questionar tudo que ele acreditou até ali, como criança, super fantasia ali na fase pré-operacional, depois como operacional concreto, toda uma idealização dos pais, de repente ele começa a questionar tudo aquilo. Tem uma autora que eu gosto muito que costuma dizer que os adultos, até o início da pré-adolescência, sabe, se fala jujuba aí também, balinha, aquela balinha coloridinha, tá, jujuba é universal, né? Que até essa fase, o adulto é uma espécie de uma jujuba para o adolescente, para a criança, para o seu filho, para o seu sobrinho, enfim, para a criança com quem ele convive. Quando vem a pré-adolescência, ele se torna uma couve de Bruxelas.
Por quê? E aí eu tenho que fazer um parênteses, que é o elemento principal do meu currículo é ser mãe da Luísa, né? E é exatamente aí nessa fase que eu vivo agora, de virar meio que uma couve de Bruxelas. Tudo que é muito legal passa a ser bem esquisito. O adolescente gosta de coisas entre os pares deles, ele precisa estar muito em contato com as pessoas que são parecidas com ele, que no caso são os jovens, são os adolescentes como ele. E aí é que vem os conflitos, né? Porque o adulto chega e diz assim, vamos fazer tal coisa. E o adolescente, vamos! E aí comprei uma jaqueta rosa. Quem disse que eu gosto de rosa? Desde quando você não gosta de rosa? E são mudanças muito rápidas. E assim o adulto acaba refletindo no semblante, nas suas colocações, uma certa, não me vem o termo agora, assim, tu fica frustração. O adulto fica um pouco frustrado, o adolescente entende aquilo ali. E aí ele se perde muito nesse processo, porque ele não se reconhece mais naquelas características que agradavam a família e os adultos com os quais ele convivia, ele não se enxerga mais ali, mas ele precisa construir novos conceitos que estão meio difusos também. E aí é que entra a importância do grupo. Ai, que legal. E os pais, né? Nós, assim, quando estamos nessa posição, né? Eu um pouquinho mais adiantado, então, você já meus meninos já passaram dessa fase, mas como é que os pais hoje podem efetivamente auxiliar? Tem muita, eu já vi, então vou relatar as duas percepções e as duas coisas que eu já ouvi. Tem pai que fala que você tem que se aproximar, cola. E tem outro pai que você fala que você tem que dar espaço. Existe uma posição correta? Isso tem que ser construído? O que seria o melhor papel do pai? Como é que ele pode contribuir para acelerar esse processo de acalmar esse novo ser humano, para que se ajuste nessa nova fase física, mental, espiritual, psicológica? Eu acho que fica num contínuo, né, entre o cola e o da liberdade. O cola no sentido de supervisiona o que está acontecendo. E o da liberdade é dar espaço para que essa criança, adolescente, jovem adulto possa desenvolver as suas características. Acho que a gente vem numa quebra de paradigma, tanto em educação quanto em psicologia, até muito pouco tempo. Se a gente pensar uma década atrás, a gente ainda estava muito sob efeito da regra, do limite, desde o bebê, né? E agora a gente vive um período mais ali da psicologia positiva, em que dá, e aí se fala em comunicação não violenta, em diálogo, na percepção do outro, e esse espaço tem se mostrado mais efetivo na formação de um adulto mais seguro. Você falou de um termo que chama comunicação não violenta, né? Esse é um conceito que vem sendo disseminado ultimamente. E ele basicamente ele trabalha através a grande dificuldade que está se estabelecendo nesse momento, que é a comunicação, que muda a forma de você se comunicar. Você tem que entender que o teu ouvinte, o receptivo, ou às vezes até a comunicação do jovem para contigo, ele vai mudar. Essa comunicação não violenta, esse conceito, o que mais, assim, talvez a gente poderia hoje buscar informação, aprender, ela não é ela não passa pelo campo físico da violência física, mas de você ter percepção mental, eu acho, né? Como é que funciona esse conceito? Eu já vi falar bastante sobre ele. Ele parte, assim, como várias leituras psicológicas partem, do entendimento que todos nós temos elementos agressivos e elementos compassivos em nós. Então, a comunicação não violenta, ela vai buscar a maior compassividade. Muita gente acaba tendo como estratégia, mas ela não é exatamente a estratégia, é um exercício que tu fazes, e aí não é só com relação ao jovem, né? Eu acho que a comunicação não violenta, ela se baseia na empatia, né, na autenticidade, para todas as relações da gente, seja as relações de trabalho, seja as relações com companheiro, parceiro, esposa, vale para todas elas. Então, seguindo essa lógica, seria primeiro antes de você tentar estabelecer um processo de interação ou de comunicação, você tentar encontrar pontos em comuns. Seria uma coisa mais ou menos assim,
para a partir dali você construir a diversidade ou a percepção, para que não surgisse de imediato como se fosse um enfrentamento? Pode ser alguma É coisa isso, assim? acho que é exatamente nesse ponto, assim, para evitar esse enfrentamento. Voltar um pouquinho para a questão do adolescente, né, que tinha Sim. trazido inicialmente. Nenhuma conversa, não existe nenhuma tratativa com o adolescente, se ela for feita, será assim porque eu quero que seja assim. Ele vai confrontar, porque tudo que ele entende como uma regra, ele busca esse confronto. Dentro de uma comunicação mais empática, tu vais olhar para o sujeito, tu vai olhar para aquele adolescente e vai suscitar, sem julgamento, tá? Tu vai ver o que está acontecendo. Por exemplo, tu combina com teu filho que ele tem uma coisa bem, bem básica, tem que levar o lixo. Tá? Uhum. E aí tu sai para trabalhar e o objetivo lá, o tratamento, o combinado é que vai levar o lixo. Quando tu voltas para casa, quando o adulto volta, existe uma tendência muito grande daquela cobrança, fulano, por que tu não levaste o lixo? Dentro dessa leitura mais empática, primeiro tu vai fazer uma observação sem julgamento. Tu vai dizer, tá, Sim. então o que aconteceu? Fulano não levou o lixo porque ficou jogando, fulano não levou o lixo porque ficou estudando. Tá? E a partir daí tu vai identificar os teus sentimentos para só depois conseguir fazer uma comunicação mais clara para adolescente, para a pessoa, não só para adolescente, para o seu Sim. interlocutor. É um processo, então, também de comunicação que serve para qualquer momento, né? Para o trabalho, para amizade, até para pessoas desconhecidas. Se você for, talvez, tentar acelerar esse processo de interação, essa percepção ela pode ajudar muito, então, de você ter isso, né? O nosso canal, ele tem uma vertente, né? Que a gente chama de um trilha espírita, então ele tem uma vertente, de uma certa forma, espiritual, né? A gente não é muito, não fazemos proselitismo religioso, digamos assim. Mas tem uma passagem do Evangelho que me lembrei agora e que talvez seja bem interessante, né? Tem o Paulo, o apóstolo, né? Que foi o grande propagador do cristianismo, né? Em todas as épocas. Ele fala que ele se fez gentil para que se falar com os gentios. Ele se fez judeu para falar com os judeus. Ele se fez humilde para falar com os humildes. Esse é um processo assim, então, tipo, eu vou me comunicar contigo. Primeiro eu preciso encontrar um ponto de conexão para aquela comunicação ter mais sucesso. Fica aderente a isso? Poderia ser uma coisa mais ou menos assim? Sim, eu acho que entendo que o ponto principal é a conexão. E aí a conexão, seja pelo ponto que for, seja pelo elemento religioso, seja pelo elemento de entretenimento, seja pelo elemento esportivo, todas as relações se dão a partir da conexão. Todo o processo empático se dá a partir da conexão. Quando eu me conecto contigo, eu entendo o que está acontecendo no teu universo, e a partir disso eu consigo agir. Ótimo. Então, assim, mais um último detalhe, então, que é uma pergunta que me surgiu aqui agora na cabeça. Então, eu, enquanto pai, quando vou ter essa tentativa de comunicação, às vezes você está distante do mundo atual que o jovem está vivendo, você vai ter muita dificuldade de interagir com ele. Então, para fazer com que ele entre no seu mundo adulto, é importante talvez que você primeiro conheça também um pouco do mundo atual que ele está vivendo, até para você ter um elemento de conexão. Pode ser um fato, um jogo que ele gosta, um esporte que ele pratica, uma matéria que ele se interessa. Poderia ser um gancho interessante, então, para que essa conexão, essa conversa, pai e mãe, o pai e filhos, né? O pai aqui não na questão do homem, né? Pai, paternidade e filhos, se estabeleça com mais sucesso? Na verdade, o adolescente nunca vai entrar no teu mundo. Tu vais transitar pelo mundo dele à medida em que ele permitir. E aí ter essa linguagem do que ele gosta, o lugar que ele vai, saber qual é o bar da moda, qual é a banda que está pegando, saber alguma gíria é importante, super importante. Só que tu tem que cuidar para não parecer invadindo um espaço que não é teu. Não pode... Então tu sabes o que ele gosta, tu vai trazer uma referência de um filme, de uma série, eles são muito de série, né? Da série tal, mas não tenta te comportar como adolescente porque é um tiro no pé. Porque eles vão te olhar, tipo, não, tu não é a tua turma aqui. E aí, ao invés de você criar conexão, você cria um distanciamento, né?
Isso é uma das questões mais importantes, agora, assim, que eu tenho percebido, tanto socialmente quanto muito na clínica, assim, como o isolamento social ao qual nós estamos submetidos agora tem sido forte e pesaroso para o adolescente. Porque eles não têm os pares para conversar. Nas casas, dificilmente eles têm outros adolescentes. Então, sem dúvidas, eles e as gestantes e puérperas são as pessoas que mais estão sofrendo com o isolamento. Cara, eu tive uma experiência falando com alguém sobre essa circunstância, né? Que é uma gestante que está passando por um processo de muita dificuldade, de dor, porque a insegurança de ela se interagir, né, com outras pessoas e expor não só a si, mas sim o feto. Então, realmente, eu vi isso, senti isso essa semana. Então, só um relato comprovando o que você está nos dizendo aí, né? Porque a gestante, a gestante já tem a preocupação consigo e com o bebê numa situação normal, tá? Com a alimentação correta, que tudo corre bem. Numa situação de isolamento, aumenta o risco de todas as coisas. E, sobretudo, a parte lúdica da gestação, ela não pode ter. Ela não pode ir num shopping exibir barriga, olhar roupinha de bebê, fazer chá de não sei, por mais que agora tenha as chaiatas, as pessoas se desdobrem, uma série de rituais que são marcados da gestação, ela está tendo que abrir mão. Então, a gestante, a puérpera, que é a pinta, depois que o bebê nasceu, os 2 primeiros meses, que é, né? E aí, em função do isolamento, não tem a rede de apoio presente, e os adolescentes, na minha percepção, são a que está mais sofrendo com esse isolamento todo. Eu tive uma demonstração, eu tive um depoimento, né, de uma pessoa que está dentro desse quadro que você falou e se tivesse pego as palavras dela e o que você nos trouxe agora, são completamente aderentes. Então é perfeito, é ótimo e serve de alerta, né, para todas as pessoas que hoje às vezes tem dentro da família alguém que está nessas fases, para que você esteja atento a tentar implementar um processo de comunicação, porque é o que nos aconchega, né? Saber que alguém quer conversar comigo, saber que alguém gosta de interagir comigo, saber que eu posso contar com alguém, né? Que às vezes, que cuidado que eu tenho que tomar, melhor então, para poder me aproximar, é super interessante. Fica uma dica aí, pessoal, atento nessa nova... E uma coisa que vale para esses nichos, mas acho que vale para todo mundo, é entender que está difícil mesmo, né? Não está ninguém bem, completamente bem, não tem como estar agora. E isso não quer dizer que nós estejamos todos deprimidos, talvez até muitos estejamos, né? Não, tudo bem. E a gente busca ajuda, mas o que acontece é que todos os dias a gente tem pequenos lutos para elaborar, desde que o isolamento começou. Vamos dizer assim, emocionalmente mais exigente para você se manter emocionalmente bem, né? Ele te exige mais força, de mais energia, mais compromisso, para que você esteja no estágio emocional que antes naturalmente você ficaria. Talvez é uma coisa assim, e por isso que se torna tão exigente, difícil, né? E aí que entra a questão, de novo, fazendo lá um gancho com a questão da empatia, né? De entender que tudo bem. Tudo bem, não tá bem, tudo bem, tudo bem. De vez em quando tu não querer sair da cama, de vez em quando tu achar que é legal ficar o dia inteiro com teu pijama, abraçado no teu pet ou no teu livro, porque, poxa, tá difícil. Há quanto tempo a gente não vai a um cinema, não se pode fazer um passeio que se fazia, não, a gurizada não beija, né? Já pensou o adolescente sem beijo? Então, desafiadora a questão. Sem os parques, sem o rolê da bike, sem a caminhada, até verdade, faz bastante coisa. E a gente, voltando um pouquinho nos nossos adolescentes, né? É uma frase assim que rotineiramente eu ouço, é aquela: meu filho está com gostos estranhos, né? Os amigos são estranhos, a música que ele gosta é estranho, a comida que ele gosta agora está estranho, ele tem novos padrões de referência, ele esqueceu os padrões da família. É natural esse comportamento, né? É natural ele fazer essa, às vezes, uma transição até muito rápida, né? De gosto, de conexão. É cansativo para adulto, tá? Bem cansativo para adulto, mas é saudável.
Claro que a gente tem limite, um limite do que é essa coisa que ele está buscando. Sim. Uma menino de 13 anos que decidir colocar um alargador de orelha desse tamanho, opa, a gente tem que olhar o que está acontecendo. Não está na idade ainda para fazer isso. Mas gostos diferentes, referendar outras coisas, virar militante de algumas causas, tudo isso faz parte desse processo. De novo, que se afaste, ele tem que se afastar dos pais, ele tem que buscar a forma dele funcionar para voltar, quando terminar essa fase, voltar como um adulto completo e poder ter uma relação. Eu sou italianona, né? Eu tô aqui dele, não dá muitas vezes eu tô podendo mexer as coisas. Porque a relação pai e filho é assim, tá? Aham. E ele tem que terminar a adolescência saindo aqui de baixo e vindo para uma relação de equidade com pai e mãe. Então, para fazer esse afastamento aqui, que é afastamento da adolescência, ele tem que gostar de outras coisas. E de preferência, não as mesmas dos pais. Para ele escolher outras coisas e depois retornar. E quando retorna como adulto, ele retorna e muitas vezes resgata muitas coisas desse pai e dessa mãe. Ou dessas figuras principais, cuidadoras dele. Referenciais. Mas aqui ele tem que fazer essa questão de confrontar. Inclusive, assim, um ponto que a literatura traz, a questão religiosa é um elemento que segura muito. Né? Sim. A base, a gente tem em coping 4 bases importantes de estruturação emocional. E uma dessas bases é a questão religiosa ou espiritual, Sim. ou de crença. Sim. Então, o adolescente pode ir até 3 quilômetros de distância, não gosto mais disso, agora não como mais aquilo, só me alimento de não sei o quê, fico só no sol. Ou, geralmente não fico só no sol, geralmente eu vou para a caverna, né? Só no meu quarto. Mas o link religioso, ele se mantém. A literatura traz assim, como um link bem importante. Religioso / espiritual. Sim. A questão espiritual, né? A religião, ela acaba, às vezes, até, inclusive, a própria espiritualidade do adolescente acaba tendo uma transformação. Então, ele acaba se aproximando de uma religião que, às vezes, é diferente dos pais. Isso também é um outro desafio, né? E não é que ele está longe de Deus. Ele só está tendo uma percepção diferente. E às vezes é importante que os pais também entendam isso, né? Porque olhar o maior é a religiosidade. Se ele estiver conectado com o processo moral adequado, ele vai seguir bem. Tem uma pergunta, que foi um comentário que foi colocado agora há pouco, falando que as religiões e as escolas, se tivesse um processo constante de interação nessa questão da formação do caráter, poderiam segurar bastante. E aí é outra coisa que também nós estamos vivendo no momento. Não está tendo encontros religiosos. As crianças não estão indo para a escola, né? Que era o momento onde eles conseguiam distender os aspectos emocionais, né? De se sentir igual, né? Com todos. E isso eles também não estão tendo, né? E isso também influencia, né? Certamente, eles não estão tendo nada da escola senão o estudo. Que é a pior parte, todos nós, né? lembramos do nosso Só a tempo pior de parte da escola. Entre aspas, claro, né? Não faz tanto tempo assim, né? Mesmo que a gente terminou a escola. Que nem diz o amigo meu, uns 3 anteontes, né? Mais ou menos. E eles perderam toda aquela parte do social, da troca, da interação, do professor que olha no olho, do professor... Entre os colegas mesmo, não tem mais nada. O que tem agora, quem está tendo aula, porque nem todo mundo consegue ter as aulas em função das questões aí de política pública, tem um capítulo à parte, bem doloroso por sinal, mas os alunos que estão conseguindo ter aula, o que acontece? Eles passam sentados em frente do computador 4 horas por dia. Eles e o computador. E geralmente eles estão com a câmera desligada. Sim. E porque não suportam mais. Eu até ouvi alguns relatos, estava conversando com uma amiga minha, de o filho dela. O filho dela era tipo... Os professores adoravam ele, porque ele era aquele que sentava na primeira fila, ele adorava interagir com as aulas, ele tinha notão, era um menino, tipo, aquele menino de ouro da escola, onde todos os professores elogiam, que acabam tendo uma relação muito franca, muito amorosa, porque se sentem acolhidos pelo aluno em toda a sua receptividade, né? E desde que ele entrou nesse processo agora do período da aula virtual, ele começou, daqui a pouquinho desligou
o vídeo, daqui a pouquinho ele desligou o som e ele sumiu, ele não participa, ele não consegue, ele não conseguiu criar conexão. E aí ela foi surpreendida recentemente agora, quando o menino veio falar, me troca de escola, eu acho que a escola, né? E aí ela foi ver que, na verdade, a questão não é a escola, a questão é o modelo momentâneo, né, que está acontecendo. Esse processo de eles também se olharem na câmera do aplicativo, do celular, que a gente fica distorcido já naturalmente, né? A gente já não é assim aquela beldade. Aí quando você vai para um processo desses, você fica ainda pior. E aí eles têm que acordar, não vão se arrumar do jeito que estão, eles se enxergam de uma maneira, às vezes, ruim ou não atraente, né? E aí eles começam a querer se afastar. Esse processo emocional afeta realmente a capacidade de aprendizado? Eu acredito que nesse momento a capacidade de aprendizado está toda afetada, né? A grande tarefa que a gente tem é de manter a sanidade, é de manter o máximo de saúde mental. O que eles conseguirem aprender em termos de conteúdo é lucro nesse momento. O que acontece? Eu me vejo na câmera, eu me vejo distorcida e, além disso, eu tenho dúvidas se os meus colegas estão me vendo e estão falando a meu respeito. Né? Então, para o adolescente, a percepção da visão do outro, da possível crítica do outro, é uma coisa muito assustadora. E aí tu tem uma média assim, de turmas de 35 alunos, no máximo 10 com a câmera ligada. E aí Que é aquela galera que em aula fica de mão levantada sempre, sabe? Assim, aquela galera mais participativa. Os demais têm buscado um local mais reservado, que é uma característica deles também, né? Ter uma maior reserva. E na sala, quando tu estás na sala de aula, quando tu estás na tua classe, a sensação é de que tu está muito protegido, porque todos os teus colegas, em tese, estão olhando para frente. Na situação ali do Meet, seja a plataforma que for usada, todos os colegas estão aparecendo. Sim, é como se você estivesse encarando todo mundo, e às vezes já é difícil de você encarar alguém, né? Imagina você encarar 30 pessoas ao mesmo tempo. Faz sentido, eu não tinha essa percepção, é super interessante, não tinha... E aí, assim, tem que respeitar, no limite do respeito, assim, sabe? Eu tenho conversado, e são dúvidas que, como mãe também, eu em muitos momentos parei e questionei, assim, não quero abrir a câmera, não existe uma exigência maior naquele momento, deixa. Respeita, tá difícil para eles também. Porque o isolamento faz parte, e se a gente for pensar no isolamento do adolescente, ele faz parte. E estar fora da visão do professor e dos colegas é uma espécie de isolamento também. O que a gente tem que cuidar com o adolescente é que ele não fique isolado o tempo inteiro. Sim. Tudo bem ele querer ficar no quarto, ouvindo as músicas, assistindo a série, mas tem que intercalar com momentos de família. Haja criatividade, né? Ao longo de todo esse período, mas é isso aí. Imagino, né? Vai ter muita gente que vai desenvolver muitas habilidades e outros também, muitos pais também vão ter necessidade de se restabelecer emocionalmente, né? No pós-pandemia também. Outra coisa que às vezes a gente ouve é que muitos pais reclamam que houve um afastamento emocional. Isso é verdade? Ou houve uma mudança no trato das emoções entre pai e filho? Isso tu fala com relação a criança que se torna adolescente? Isso, com relação o adolescente, né? Ele fala, ele não, tipo, antes estava colado no meu pescoço, agora, né? Então ele emocionalmente, eu não sou mais importante para ele, né? Isso é uma verdade? Ou isso é só uma mudança de status que acaba gerando uma relação emocional diferente? Tá, é uma verdade, tem que acontecer, tá? Precisa. Porque assim, ó, vamos voltar, claro, vamos voltar lá pro bebezinho que nasce completamente dependente. Eu costumo sempre falar, eu atendo bastante puérperas, assim, eu costumo sempre falar, o bebê nasce só enxergando os 40 centímetros que ele precisa aqui da mama até o rosto da mãe. Ele não precisa mais daquilo. O pai entra nessa jogada para desgrudar um pouco os dois. E a vida vai transcorrendo. O bebezinho senta, aí ele começa, uau, né? Tem mais coisas. Daqui a pouco ele levanta, daqui a pouco ele caminha. E aí quando ele começa a caminhar, deu, acabou. Porque é dali pro mundo. E vai ser sempre assim.
O que vai segurar são as raízes, o que a gente construiu em termos de estrutura. E aí entra a questão da espiritual, dos valores, da concepção de família, porque, de novo, ele precisa descolar da família para ser um adulto legal. Isso pode, então, agora, se a gente fizer esse trabalho, então, esse processo dele, desse descolamento, essa tomada da sua própria personalidade, da sua própria pessoa, então ela não começa na adolescência, tem que começar lá. É tipo, eu vi agora veio na cabeça aqui, um tempo atrás, uma animação de cortar o fio umbilical, né, o cordão umbilical. Tipo, o nenenzinho vai nascer, aí alguém vai cortar e a mãe fala, não! Né? E aí ela pega o neném para ela. E aí ela começa, a animação vai, a criança vai crescendo e ela vai sendo puxada pelo aquele cordão umbilical. Até o momento que chega a senilidade do pai e aí o pai começa a ser puxado. E aquele filho que não sai de casa, que não consegue estruturar uma relação emocional com uma pessoa diversa da família, se a mãe ou o pai, a mãe no caso, conectada, não tem mais um marido, ela não consegue estabelecer sua própria relação com um novo relacionamento, porque ela não fez esse desligamento a passos ao longo da construção desse novo ser humano. Isso então a gente tem que ficar um pouco mais atento desde dos primeiros tempos, é isso? Sim, só que assim, ó, o afastamento não é rompimento. Uhum. Né? É sempre aquele limite legal, é um contínuo. Existe o mínimo e o máximo dentro do contínuo de funcionalidade. E existem as disfuncionalidades que a gente tem que ver. Um adolescente que se desconecta completamente, a gente tem que dar uma olhadinha para ver o que está acontecendo. Agora, um adolescente que na vida, quando criança, estava sempre junto, perguntando e beijando, e daqui a pouco ele te diz, tá, mãe, eu te amo, mas eu não preciso ficar colado em ti. Né? Os pais, como assim? Você fica colado em mim? Mas o que ele está te dizendo? Eu tenho segurança de afeto para continuar, e quando eu precisar, eu sei que vai estar aí. E essa, eu acho que é a maior tarefa que a gente tem como mãe, pai, cuidador, quem acompanha uma criança e um adolescente, ele tem a segurança de afeto para ir, para saber que volta. Que é o que eles fazem a vida toda. Tem alguém que está, acho que é a Cecília, que está comentando aí. A gente tem a percepção da pré e pós-existência do espírito, ou seja, se já existia antes de nascer e vai continuar existindo depois. Então, na verdade, o papel do pai, ele é temporal, né? Então, você não precisa ter os filhos para si, mas sim ter os filhos para a vida, né? Como companheiros de jornada, claro, cada um exercitando o seu papel social do momento que se vive. Como se estivesse numa empresa, por exemplo. Se você é o gerente, você tem que exercitar o papel de gerente. Se você é o atendente, você não pode exercitar o papel de gerente, tem que fazer do gerente. Então, o pai, o filho, a mãe, a avó, o primo, por mais que nós sejamos todos espíritos eternos e sequenciais, exercitar o papel, mas sem perder a perspectiva de que nós somos independentes uns dos outros, né? Cada um ainda assim é um indivíduo pleno de si só, por si só. Isso é o sucesso total no desenvolvimento. Eu tenho. Entender que nós somos. Isso, tem a Tereza que está seguindo a gente aqui agora, ela trabalha com comunicação, né? Comunicação social. E ela está perguntando se a gente podia falar um pouquinho mais sobre comunicação não violenta. Não necessariamente só pai e filho, mas isso como um comportamento de vida, de interação em todos os ambientes que nós nos colocamos. Eu vou deixar um pouquinho para você falar um pouquinho mais sobre isso, então. Tá, então assim, a comunicação não violenta, ela tem dois pilares. Na verdade, assim, a comunicação não violenta, ela é uma formatação de alguns elementos da psicologia cognitiva, e aí, a partir dali, foi feito, né, se deu essa nomenclatura. Ela tem dois pilares principais, que é a tal da empatia, que vai levar à conexão, e a autenticidade. Então, resumindo, é eu conseguir olhar para o outro, fazer, de novo, né, observar sem julgar, perceber o que a ação do outro suscita em mim, de sentimentos, e a partir disso,
trabalhar com os sentimentos dele também, perceber em mim e nele, e a partir disso formular um pedido autêntico, em que eu consiga expressar o que eu estou sentindo. Dessa forma, eu abro o meu campo emocional para que a pessoa abra o seu campo emocional também. Eu nunca confronto, eu olho primeiro, meço os sentimentos e aí eu formulo uma solicitação autêntica. Blá, 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 acho que falei demais, não sei se deu para entender alguma coisa. Não, é legal. Assim, primeiro, esse processo empático, né, que você falou, de você perceber o sentimento alheio com relação ao fato que está acontecendo, qual é o teu sentimento, então, né, o que você está sentindo com relação àquele evento que está acontecendo, e aí quando você estabelecer a comunicação, ela tem que ser, eu vou substituir a palavra por uma questão, de uma certa forma espiritual, que seria baseada na verdade, né? Baseado naquilo que você é, a pessoa reconhecer que o que você está pedindo ou a mensagem que você está transmitindo, ela represente a sua essência, e que talvez isso realmente vai se tornar mais decisivo, mais forte no processo de interação. Isso, e aí essa percepção de essência, entendendo também que todos nós temos vida e morte dentro de nós. Que todos nós temos agressividade e compassividade. Sim. Porque a linguagem, a comunicação não violenta, ela passa por aí. Eu conseguir dizer o que me incomoda para o outro. Então, vamos supor, eu tinha usado a questão do lixo, né? Vou voltar, de recolher o lixo, vou voltar para a questão do lixo. Mas vamos falar quase não acontece uma relação casa. Marido e mulher. O lixo é um clássico, né? A esposa saiu para trabalhar, o marido ficou assistindo TV e tinha que recolher o lixo. Ela chega em casa, qual seria uma reação fora da comunicação não violenta? Dizer, puxa vida, né? Esse cara ficou o dia inteiro assistindo TV e não tirou o lixo. O que a comunicação não violenta pressupõe? Que ela pare e, antes de julgar, ela enxergue o fenômeno. Fulano ficou sentado toda a tarde. Ponto 1, tá? Okay. Não julguei. Aí, a partir dali, faz um exercício de sentimento, tá? Okay. Eu tô frustrada, eu tô chateada, eu fico com raiva porque eu tô trabalhando e o fulano não, tá? O que o fulano deve estar sentindo com isso? Não sei, talvez ele não tenha nem se dado conta. A partir desses 3 elementos, então, que eu fiz a projeção do que ele está sentindo, eu vou comunicar para ele de forma eficiente e dentro da minha verdade o que eu sinto e qual é a proposta. E aí a questão vai ser assim, puxa, nós combinamos que tu tiraria o lixo. Eu fico bastante frustrada quando isso não acontece. Sim, é diferente de chegar e dizer, cara, não tirou o lixo, puxa, né? Tu pula toda essa parte da discussão e tu te mostra ali. Eu me sinto frustrada, eu fico irritada, porque nós combinamos determinada coisa. Você transmitiu a tua ideia, transmitiu a tua frustração sem ser ofensivo, né? Sem a violência natural de você descarregar a tua frustração, mas sim entender que a sua frustração, quem tem que lidar é você, né? Agora, a pessoa tem que entender o que ela fez gerou frustração em você, mas quem vai ter que trabalhar a frustração é você, e não descarregar a frustração no outro, porque não vai resolver, né? Você vai criar uma impossibilidade de comunicação e você vai sair sem ter resolvido o problema e vai continuar frustrado. Isso vai ter que trabalhar depois, né? Como diz aquele... Uma outra forma é tu conseguires já propor alguma coisa na tua fala. Já dá um encaminhamento. Você pode, eu fiquei chateada, então quem sabe a gente rever isso. Ou você pode tirar o lixo agora. Você pode fazer isso agora, então, né? É legal, fica interessante. É isso aí. E isso, realmente, nós precisamos aprender, né? Talvez esse é um exercício constante que a gente pode estar fazendo e que vai nos construindo como seres humanos melhores quando a gente consegue fazer essa interação. Eu tenho uma pergunta, né? Uma coisa que eu fiquei pensando hoje à tarde um pouco, parei no trabalho que eu estava fazendo e lembrei do nosso bate-papo hoje à noite. E aí eu fiquei pensando, a adolescência, as fases da vida, normalmente elas são
regularmente fixadas um pouco por idade, mas não necessariamente o número, né, 12, 13, 17, 20, 22, representa o comportamento emocional. Então, essa é a adolescência. Emocionalmente falando, ou espiritualmente falando, ela está se estendendo, ela está ficando maior. Deixa eu dizer por que eu tenho essa percepção. Eu vejo muitos jovens adultos continuando morando, né, ou dependendo, ou ficando dependentes materialmente e espiritualmente, emocionalmente, dos pais por mais tempo. Né? Às vezes, mesmo já dentro daquilo que seria considerado um adulto, 20, 21, antes, né? Mas ainda assim, tendo comportamentos de adolescente. A adolescência está mudando, ela está ficando mais longa, como a infância diminuiu, a adolescência está expandindo. Ela vem se estendendo. A gente tem muito em função das políticas públicas, né, de saúde, de educação, a gente tem idades. Então a gente vai entender, de acordo com o ECA, por exemplo, que a adolescência vai dos 12 aos 18, dos 18 aos 24, se fala em juventude. Ok. Tá? Só que para a psicologia, propriamente, a gente entende características. E aí essas características, elas vão bater num elemento muito delicado, que é a questão econômica também, de um mercado de trabalho mais árido. Então, vamos pensar num adolescente que sai da faculdade, já entra no mestrado, do mestrado para o doutorado para o pós-doc, e isso vai estendendo essa vida acadêmica, muitas vezes, estende um funcionamento de adolescente. Tem também as famílias que estão mais, como é que eu vou dizer, elas seguram mais, né? Até pelas questões, tu tem um nível de conforto X em casa. Não, meu filho não vai morar num kitnet, pode ficar aqui com a gente. Então tem esse elemento também. Só que também, uma coisa que a gente tem que pensar que assim como a gente tem novas formulações em termos de comunicação, em termos de percepção, por exemplo, eu voltando para o bebê, se entendia há 12 anos, 15 anos atrás, que o bebê tinha que dormir no seu berço desde o primeiro dia. Hoje já se entende a importância dele ficar ali mais perto. Então, também se sabe hoje que o adulto, jovem adulto, pode permanecer na casa dos pais e ainda assim ter um funcionamento de adulto. Okay. Né? Com uma divisão de tarefas, com divisão dos seus ganhos, com uma relação já não mais de confronto. Lembra a história assim, não mais essa relação hierárquica, mas sim uma relação mais harmônica. Isso vai caracterizar uma vida adulta também. Agora, sem sombra de dúvidas, essa adolescência vem postergando bastante. E uma coisa que eu observo bastante na clínica é a dificuldade dessa passagem para a vida de jovem adulto. Por exemplo, terminar a faculdade. Como tem sido difícil fazer trabalho de conclusão. Como eu tenho recebido jovens sem nenhuma questão cognitiva, mas que chegam no momento de fazer seu trabalho de conclusão, não anda, vem crise ansiosa, tranca a cadeira, tenta de novo, porque está muito difícil encarar a vida adulta, pelos desafios que ela apresenta, né? Uhum. Porque pensa, a vida adulta, ela traz a questão de tu gerar coisas. Gerar famílias, gerar filhos, gerar renda. E nós vivemos uma situação que nem sempre está sendo possível gerar renda, gerar sucesso de produção. E aí quando você não consegue esse processo de gerar coisas novas ou situações novas a partir de si, entra no processo de menosprezo próprio, né? de desamor, onde a pessoa fala, eu não sou capaz. E aí ela entra num círculo vicioso que acaba deixando ela cada vez mais debilitada. Sim, e muito escondido naquela questão da raposa e das uvas, da fábula, que a raposa olha as uvas, ela não alcança as uvas, ela diz, eu nem queria, estava verde mesmo. Muito nesse sentido, eu não saio de casa porque é confortável aqui, eu não saio de casa porque eu me dou tri bem com a minha família. Eu não, sabe, sempre tem uma racionalização para justificar essas dores. Mas, de novo, o fato de morar com a família não é, assim, a grosso modo, não é um indicativo de que a Pinta continua adolescente. Uhum. Que a pessoa, né? Uhum. Que a pessoa continua adolescente. Ela pode ter vencido as etapas de adolescência e permanecer ali por alguma outra questão de organização familiar.
Ah, perfeito. Pode ficar tranquilo, a gente entende os regionalismos e a gente vai sempre puxando. Eu, como um bom gaúcho, volta e meia, também rasgo meus bar, por mais que esteja um tempo longe do calcanhar da pátria, né? A gente sempre acaba, não perde o jeitinho, né? Nós já estamos chegando mais ou menos pertinho do final. Eu queria permitir assim um último momento, então, para você. Eu sei que as ciências cognitivas, né? As pessoas um olhar cada vez mais importante de todos os processos de conhecimento humano para ensinar as pessoas a pensar, né? E eu tenho visto que as pessoas às vezes preferem respostas enlatadas, ou seja, o conceito. E o pensar, às vezes, te leva num campo que é um campo que ele não tem uma base, né? Porque você pode pensar, o pensamento ele é livre. Então, como é que as pessoas estão? Como é que nós, como humanidade, ou pelo menos o grupo que você tem mais percepção, mais próximo, lida com o pensar? O pensamento está sendo usado de maneira correta? Nós estamos dando liberdade para o nosso coração e a nossa mente se inteirar, aprender a aprender de novo? Na psicologia cognitiva, tá, a gente entende que um fato ambiental vai servir de gatilho para um pensamento, esse pensamento vai trazer uma emoção e essa emoção vai empurrar um comportamento, vai causar tapa na minha caneca aqui, vai empurrar um comportamento. Não caindo no então, celular, assim, tá tudo certo. Não, tá tudo tranquilo aqui. O que acontece? A disfuncionalidade do pensamento é o que gera todo o restante da disfuncionalidade da emoção, do comportamento, e é em cima dele que a gente trabalha para maior qualidade. A gente vive um momento, eu às vezes me questiono se a gente não vive uma nova geração hippie, assim, sabe, de um afastamento, de uma série de questões, de muita ambivalência. Então, o que se tem percebido? Tá difícil pensar, porque tá muito difícil sentir, porque os elementos externos que trazem os pensamentos estão muito áridos. E o que eu tenho trabalhado muito, assim, com todas as pessoas que me procuram clinicamente, e eu repito muito, tudo bem não tá bem, porque não tem como tá bem agora. Ok. A gente usa as nossas bagagens emocionais, a gente usa a maturidade que a gente foi construída, a gente usa a nossa base espiritual para nos mantermos com o que é possível de saúde, mas a gente tem que ter um pouco de compassividade, muita compassividade conosco nesse momento. Muito bom. Gente, nós estamos quase no nosso horário e aqui o Instagram ele é como é que é? Britânico, né? Exatamente 1 hora e cai a nossa conexão. Para a gente não ser derrubado e perder a oportunidade de nos despedirmos e agradecer a atenção de todos que hoje estiveram aqui ao vivo e de todos que vão vir ainda nos dias seguintes visitar e assistir o nosso vídeo, né? Eu quero agradecer de coração a doutora Ana Carolina Ravazzolo, tá? Ela é psicóloga em Porto Alegre. Se você quiser deixar algum contato, alguma coisa, se alguém tiver interesse de poder buscar, porque hoje também tem, eu sei que momentaneamente está permitido até um atendimento psicológico à distância, né? Que não é natural, mas se você quiser deixar o seu contato um pouquinho, se alguém tiver interesse de conversar contigo, conhecer profissionalmente, também fique à vontade. Eu acho que o mais fácil para registrar agora é o @psicoanaravazolo. Ok. Que, inclusive, eu fiz um comentário ali sobre quando tu colocaste a live, eu fiz um comentário. E aí tu tens os meus contatos, qualquer coisa tu passas, porque não vai ter como decorar agora. Tá bom. Eu vou pegar os contatinhos dela e vou colocar depois na descrição do vídeo, que vai ficar lá. E quem quiser pode procurar. A doutora Ana vai estar à disposição para atendê-los e conversar e compartilhar da experiência para nós transformarmos em pessoas melhores. Ana, agora como amigo, né, não mais como entrevistador, muito obrigado, grato pela sua disposição.
A gente vai, continue aí seguindo a gente vamos, talvez mais futuramente a gente arranje um outro assunto para a gente bater um papo de novo. Te desejo sucesso, felicidade e que todo esse seu carinho continue envolvendo todos nós. Muito boa noite. Eu que agradeço. Muito obrigada. Foi um prazer enorme ter estado contigo, com todas as pessoas que estão nos vendo agora e que vão vir assistir. Foi muito importante essa noite para mim. Foi muito gostosa. E acho que tu me disseste, quando nós falamos pelas primeiras vezes, tu me disseste, nós vamos nos divertir. De fato, foi um momento muito, muito divertido. Obrigado. Boa noite, gente.